Então, pessoal, estamos de volta às aulas de História. Eu estou aqui novamente, professora Cláudia Márcia Dias, professora de História do ciclo 4, com as nossas aulas. Depois de um período afastados, né, de férias, a gente está aqui de volta para aprender, né, para a gente continuar o nosso trabalho, que infelizmente foi interrompido por essa pandemia. Mas de uma forma bem segura, nós estamos aqui passando tudo o que a gente puder para que vocês possam aprender, para que vocês possam desenvolver todas as atividades aí em casa, tá bom? Então, fiquem conosco. O tema de hoje são as tensões sociais e resistências na Primeira República. Então, vão ser duas partes. Essa é a parte 1. Durante a Primeira República, ocorreram diversas revoltas contra a nova ordem estabelecida. Algumas se originaram no campo, outras se desenvolveram nas cidades. A maior parte, porém, tinha relação com a precariedade em que vivia uma parcela da população nesse período. Na verdade, era uma grande parcela da população. Tá? Então, durante a Primeira República Brasileira, tensões, revoltas populares surgiram principalmente nos grandes centros urbanos, mas algumas foram no campo. Tá? Então, a gente vai ver todas essas revoltas e o porquê que essa população estava se revoltando, tá? Estava gerando conflitos, estava resistindo à ordem que vigorava naquela época. Que revoltas eram essas? Antes da gente começar a ver as revoltas populares aqui no Brasil da Primeira República, a gente só vai lembrar o que é uma república. Tá? República, ela é um modelo de regime político nascido no século VI a.C. em Roma, que legou ao mundo instituições importantes para a manutenção da organização social. Aqui no Brasil, antes do Brasil ser uma república, o Brasil era uma monarquia, né? Ele era governado por um rei, né? Onde o poder supremo estava nas mãos de um monarca ou rei, e esse cargo era um cargo vitalício. Era passado aos descendentes do rei. Então, o último rei, o último imperador que nós tivemos aqui no Brasil foi Dom Pedro II, tá? O último monarca. Após Dom Pedro II, veio a República, veio a proclamação da República. A República ela foi proclamada em 1889. Né? Os militares proclamaram a República, tá? E derrubaram o governo do Dom Pedro II. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que a República ela tem características muito específicas. Então, a principal característica da República é a eletividade. Os representantes, o governo republicano, ele tem que ser eleito e ele tem que ser reconhecido pela sua população. Tá? Então, esse é o ponto fundamental de uma república. Né? Todos são eleitos, todos são escolhidos pelo povo, tá bom? Então, aqui no Brasil, a República ela foi dividida em 2 períodos. Tá? A República da Espada, tá? É o período da República Brasileira em que o país foi governado por 2 presidentes militares. Isso ocorreu entre os anos de 1889 e 1894. Esse período estendeu-se de 1889, com a proclamação da República, até 1894, quando o primeiro presidente civil assumiu a presidência do Brasil. Então, esse período da República da Espada foram 2 presidentes militares, todos os 2 do Exército, tá bom? Eu acho que vocês já viram isso, porque isso é um assunto assim, que a gente vê bem no início do ano letivo. Né? Então, como a gente parou em fevereiro, vocês já devem ter visto a questão da proclamação da República na escola de vocês. O outro período republicano é a República Oligárquica. Tá? A República Oligárquica ela inaugurou um novo período político no Brasil durante a Primeira República, no qual a oligarquia rural cafeeira paulista dominou o poder político. Qual é a diferença básica entre o período da República da Espada e o período da República Oligárquica? A República da Espada ela foi, digamos assim, os presidentes foram militares. Tá? Por que espada? Porque naquela época o exército brasileiro ele lutava com espadas. Tá? E a República Oligárquica, tá? Ela foi, os presidentes foram civis,
começando com Prudente de Moraes. É importante que a gente saiba que, apesar do Brasil ter mudado de monarquia para república, a realidade de milhares de brasileiros não mudou. Tá? E isso acabou gerando muitas revoltas. Né? E essas revoltas elas aconteceram tanto no campo quanto na cidade. Tá? Quais foram essas revoltas? Onde ocorreram? Por que ocorreram? Vamos ver? As principais manifestações populares do período, tá? Elas ocorreram na cidade. Né? A gente pode aqui listar 3 delas: a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e organizações operárias, tá? E também revoltas do campo. E a gente está listando 3 também: Canudos, Contestado e Cangaço. Tá? Então, essas 6 revoltas são as revoltas que a gente vai ver hoje. Na verdade, a gente vai ver primeiro as revoltas urbanas e depois a gente vai ver as revoltas do campo. Uma das principais revoltas, né, uma das revoltas que marcou a história dessa população na Primeira República foi a Revolta da Vacina. Tá? O que foi a Revolta da Vacina? A Revolta da Vacina aconteceu no Rio de Janeiro, quando ainda era a capital do Brasil, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. O povo insatisfeito protestou contra a lei da vacinação obrigatória e também contra os serviços públicos prestados. O que aconteceu? Em 1904, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Só que a população do Rio de Janeiro, ela vivia aglomerada, ela vivia morando em casas insalubres, onde não tinha uma rede de esgoto, onde não tinha água potável, a água ela não era encanada. Então, os restos das águas sujas, como a gente fala na história, elas eram jogadas no meio da rua. A maioria dessa população morava no cortiço. Por causa dessa situação insalubre, várias doenças se tornaram epidemias no Rio de Janeiro. Na verdade, essas epidemias elas não estavam só no Rio de Janeiro, elas estavam em várias capitais do Brasil, em várias cidades do Brasil, na verdade. Por exemplo, aqui em Belém nós estávamos vivendo a questão da varíola, da febre amarela. E o Rio de Janeiro estava vivendo isso também. Tá? Varíola, febre amarela, peste bubônica. O que é que o prefeito do Rio de Janeiro faz? O prefeito do Rio de Janeiro resolve urbanizar o centro do Rio de Janeiro. Ele resolve derrubar cortiços, ele resolve alargar avenidas, ele resolve construir arquedutos, né? Ele faz uma reforma geral no centro do Rio de Janeiro. Só que quando ele faz essa revolta, ele não avisa a população. Na verdade, não é que ele não avisou a população, ele simplesmente expulsou a população, derrubou casas, não indenizou a população e a população começa a se revoltar contra isso. Para completar, o prefeito, né, ele contrata o Oswaldo Cruz, médico sanitarista, tá, e institui o uso obrigatório da vacina. Então, a pessoa, além de ser retirada à força de casa, além de ser mandada para fora de um lugar, provavelmente que ela morava há muito tempo com toda a sua família, ela é obrigada a tomar vacina. Olha aqui, gente. Aqui no slide, a gente está vendo uma charge, tá? E essa charge, ela é muito famosa nos livros de história. É a charge da Revolta da Vacina, né? Se vocês observarem, existe um grupo militar de um lado, tá? E do outro, a população. Observem bem que sentados em seringas, olha só, não são cavalos e nem cachorros, são seringas. Estão os médicos sanitaristas, tá? À frente, esse homem que tem uma cruz, que está sentado à frente de todo esse povo aí da saúde, é o Oswaldo Cruz, né? Eles tentam representar o Oswaldo Cruz nessa charge. E ele está segurando uma agulha de seringa. De vacina, desculpa, de vacina. Do outro lado, a população jogando serrote, jogando pinico, jogando garfo, batendo com vassoura, tá? Então, essa charge ela é muito famosa, tá? Mostra
toda essa história, toda essa insatisfação que a população sentiu ao ser retirada das suas casas e ser obrigada a ser vacinada. Né? A gente escuta falar, ora, além de tirarem a gente da nossa casa, derrubarem as nossas casas, ainda querem aplicar a vacina? Ainda querem que a gente exponha nossos braços, as nossas filhas exponham os nossos braços? Então, muita gente fala que essa revolta foi porque as mulheres eram obrigadas a serem vacinadas, porque tinham que mostrar os braços, porque tinham que mostrar uma parte do corpo que não era comum na época, a gente usar, mostrar, né, os braços, mostrar as pernas. Mas, na verdade, isso tudo foi o estopim, digamos assim, de toda uma revolta que já estava sendo gerada há muito tempo, quando o prefeito estava tentando estruturar, né, o centro da cidade para poder erradicar algumas doenças, né, como a febre amarela e a varíola. Então, a população ela se revoltou, tá, brigou mesmo, e isso a gente observa muito nas charges da época. Olha outra aqui, ó, outra charge da época. Né? Nessa daqui, a agulha da vacina ela está furando o braço de todo mundo. Aí lá embaixo, olha, lá embaixo, na parte esquerda da imagem, diz assim, o espeto obrigatório. Né? Porque era obrigada a tomar vacina. Agora, uma população que está revoltada vai ser vacinada, tá? Vai ser espetada. Sem uma conscientização, né? Hoje em dia já é difícil a gente levar a população, né, para ser vacinada. Imagina naquela época que era novidade. Olha aí o Oswaldo Cruz, né? O esfolador e o homem que ele está esfolando, que ele está batendo, né, puxando pelo pescoço, é o Zé Povo, o esfolado, né? Como se o trabalho dele, né, fosse uma coisa muito ruim, mas da forma que foi imposta acabou se tornando ruim realmente, tá? E a população ela se revolta contra as medidas sanitárias, tá? Ela quebra um bonde, elas incendeiam, elas tiram os trios dos bondes e acaba marcando essa tentativa de urbanização de uma forma muito negativa, tá bom? Hoje, nós estamos numa grande expectativa esperando a vacina contra esse vírus que está matando tantas pessoas no mundo, né? Apesar de eu já ter lido alguma coisa a respeito de que alguns países estão fazendo vacina que não vai dar certo, que essa vacina que está sendo produzida, vamos acreditar que daqui a pouco nós teremos uma vacina que vai ser muito eficaz contra esse vírus, né? Vamos deixar de acreditar nessas fake news e acreditar que os nossos cientistas no mundo todo vão trazer a solução, com a ajuda de Deus, claro, a solução para esse problema, tá bom? Segue aqui. Aqui no Brasil, a vacinação ela é gratuita. Então, nós temos que aproveitar isso. E vamos aproveitar que o governo brasileiro oferece várias vacinas gratuitas na rede pública de saúde e vamos nos vacinar, né? Até para que a gente possa prevenir e não estar adquirindo doenças que a gente não precisa na nossa vida. Ninguém precisa de doença na vida, não é verdade? Então, vamos continuar aqui. Outra revolta urbana, tá? Foi a revolta da Chibata. O que foi a revolta da Chibata? A revolta da Chibata foi um motim organizado pelos soldados da Marinha Brasileira de 22 a 27 de novembro de 1910. A revolta organizada pelos marinheiros ocorreu em embarcações da Marinha que estavam atracadas na Baía de Guanabara e foi motivada principalmente pela insatisfação dos marinheiros com os castigos físicos. Tá? Para quem não sabe, uma chibata é um chicote, tá? É um chicote. Então, os marinheiros da Marinha Brasileira, até o início do século XX, eles sofriam com castigos físicos, tá? Os marinheiros, eles eram chicoteados pelos oficiais, né? Normalmente, essa pena da chibata eram 25 chibatadas, dependendo do problema gerado pelo marinheiro, ou indisciplina, ou desrespeito. Então, o que aconteceu? Aconteceu que um marinheiro, na verdade, ninguém sabe se é verdade isso, porque nunca foi comprovado, ele foi acusado de subir ao navio, né, de entrar no navio com cachaça.
tá? E por causa disso, ele foi chicoteado. 25 chicotadas. Quando os outros marinheiros, que já eram, em sua maioria, vamos olhar aqui, ó. Na maioria, os marinheiros eram homens negros e pardos. Viram o seu companheiro sendo chicoteado, eles se revoltaram. Eles tomaram conta de 4 navios, tá? 4 navios da Marinha Brasileira. A gente tem até o nome desses navios, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e o navio Deodoro. Apontaram 80 canhões para a cidade do Rio de Janeiro e exigiram o fim do castigo físico. Então, esses marinheiros, eles foram liderados por João Cândido, né, esse que está aparecendo aí, e também por Francisco Dias Martins. Além do fim dos castigos físicos, eles também queriam o aumento do salário deles, eles queriam melhor alimentação e eles queriam também anistia. Porque quando eles se revoltaram, eles sabiam que eles iam ser punidos, até porque eles eram militares. Aqui comigo. Até porque eles sabiam que eles eram militares. Então, eles sabiam que no momento que acabasse a revolta, eles poderiam ser castigados. Tá? E uma das exigências para que acabasse a revolta era a anistia dos envolvidos na revolta da Chibata. O governo disse que aceitava todas as reivindicações dos marinheiros e a revolta teve fim. Tá? Após eles se renderem, né, após o fim da revolta, o governo ele não cumpriu nenhuma exigência. Tá? O que levou os fuzileiros navais a se revoltarem também. O governo, se aproveitando dessa nova revolta na Marinha, ele acaba prendendo os líderes da primeira revolta. Na verdade, ele acaba prendendo todos os líderes da revolta. Tá? E no meio vai João Cândido, tá? Que é preso, ele é expulso da Marinha, mas antes de ser expulso da Marinha, antes de passar por todo um processo, tá? E ser condenado por insubordinação, ele é torturado, ele consegue se livrar de um assassinato na prisão, tá? E no final disso tudo ele é expulso. O que acontece com João Cândido? Ele acaba sendo expulso, tá? E ele acaba sobrevivendo vendendo peixe. Olha aqui, ó, gente, uma imagem do João Cândido vendendo peixe no mercado, lá no Rio de Janeiro, tá? O João Cândido, ele foi apelidado por um historiador como o Almirante Negro, tá? Por várias vezes tentaram matar o João, tentaram silenciar essa parte da história, só que nada passa no crivo da história, né? A gente vai buscar e a gente faz denúncias, a gente faz relatos, a gente escreve para que as pessoas possam ficar sabendo e criar suas opiniões, tá bom? O último ponto da aula de hoje são as organizações operárias. Gente, no início do século XX, nós estávamos vivendo um período onde um grande número de imigrantes europeus estavam vindo para o Brasil para trabalhar na indústria brasileira. Tá? Centros industriais como São Paulo estavam recebendo italianos, estavam recebendo alemães, estavam recebendo ingleses, estavam recebendo muitos europeus. Além dos europeus, também estavam recebendo os asiáticos, como os japoneses, tá? Vários povos. Mas principalmente o europeu, ele se concentrou ali na área de São Paulo, na cidade de São Paulo, nos arredores de São Paulo. Quando esses europeus chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram já as ideias de lutas que estavam acontecendo lá na Europa. Lembra na aula 1 que a gente falou da Revolução Industrial, dos sindicatos que foram criados, que os trabalhadores se movimentaram, fizeram cartas, fizeram reivindicações e acabaram conquistando vários direitos? Pois é. Então, quando esses europeus vieram para o Brasil, eles trouxeram também essa ideia de melhorias trabalhistas. Só que quando eles chegaram aqui, a realidade era muito parecida com a realidade que eles viveram há um tempo atrás lá na Europa. Mulheres estavam sendo muito exploradas, tá? Crianças eram utilizadas como mão de obra, tá? E
eles começaram a organizar toda uma luta contra esse tipo de opressão. Então, os primeiros movimentos começaram a acontecer principalmente na cidade de São Paulo. Vamos ver aqui. Entre os anos de 1903 e 1906, as greves tomavam conta dos grandes centros industriais. Tecelões, alfaiates, portuários, mineradores, carpinteiros e ferroviários foram os primeiros a demonstrar sua insatisfação, tá? E depois que eles começaram a mostrar insatisfação, que eles começaram a mostrar descontentamento com a forma como eles eram tratados dentro das fábricas, com os baixos salários, tá? Eles começaram a se organizar e começaram a grevar, tá? Em 1907, ocorreu a primeira grande greve em São Paulo. E essa greve iniciou na cidade de São Paulo e foi se espalhando por cidades próximas a São Paulo, como Campinas, por exemplo. Tá? Foi uma grande greve. Aqui, gente, vamos ver aqui. Essa greve, ela foi noticiada. Tá? Ela foi noticiada em todo o Brasil. Olha só a manchete desse jornal. Tá? A agitação proletária estende-se por todas as fábricas, né? Tratam o caso das reivindicações dos trabalhadores, das manifestações dos trabalhadores como baderna. Então, normalmente, quando esses trabalhadores começavam a reivindicar, começavam a protestar, quem lidava com eles era a polícia. A polícia chegava, tá? A polícia batia, até porque era um grande número de pessoas protestando na rua. Tá? Aí a gente está vendo já um segundo momento de greve em São Paulo, que foram as greves de 1917, que praticamente paralisou São Paulo. Agora, o grande problema, gente, era que os patrões, eles não negociavam com os trabalhadores, né? Eles acabavam agindo de forma violenta, tá? E isso acabava gerando choque entre trabalhadores e policiais no meio da rua. Tá? Com muita violência, esses trabalhadores, eles eram reprimidos. Tá? Essa situação, ela só acaba quando os primeiros direitos trabalhistas são garantidos. Tá? Mas isso é uma história para uma outra aula. Gente, antes de acabar a aula, eu só queria dar um recadinho para vocês que estão aqui junto com a gente. Tá? A gente ainda não conseguiu uma vacina ou estudar de fato esse vírus que está aí, né, matando tantas pessoas no mundo. Então, a gente está pedindo que vocês fiquem em casa. Se você tem alguma vacina vencida, a vacina de sarampo, tríplice, a vacina que for, vá até o posto de saúde, se vacine, ajude o seu corpo a criar imunidade, a não ser agredido por esse vírus, tá? Porque a gente quer vocês de volta na nossa escola, né? Se Deus quiser, daqui a pouco nós estaremos todos juntos, de forma presencial. Então, vocês têm que ajudar, vocês têm que se guardar, vocês têm que tomar as vacinas de vocês, deixar de acreditar nessas fake news que dizem que as vacinas elas não têm efeito, tá? Que as vacinas elas causam mal à saúde. Tá? E vocês têm que colaborar com vocês mesmos. Então, a gente espera vocês daqui a um tempo de volta na escola e para que vocês estejam conosco na escola, fiquem em casa, tá ok? Obrigada, pessoal.